agora sim, hein? Isso vai acordar. Esse vai acordar, esse pessoal vai sacudir, ai, vai abalar. É sexta-feira, quando for ouvir a reprise, então vai doer pra caramba nos ouvidos. Ai, 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 a live do terceiro tempo, chegando nesta sexta-feira, véspera de sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Temos 10 jogos para fazer aquele ping-pong aqui com o João Antônio de Carvalho. Temos também a Copa Sul-Americana em destaque com os jogos de Fluminense e também do Corinthians nesta quinta-feira. As vitórias brasileiras como diria o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, na segunda divisão do futebol sul-americano. E o time dele está disputando, né? Tudo isso, mais ainda o Inter na Copa do Brasil, mais a primeira decisão da Copa do Nordeste, a partir de agora aqui na nossa live no Facebook. Para você comentar, só deixar o seu comentário, a sua pergunta aí, e também responder a nossa pergunta do dia, que diz respeito justamente ao clássico de domingo. 7 da noite na Arena Corinthians em Itaquera, tem Timão contra o São Paulo. São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando fora de casa, lá no estádio novo do Corinthians, né? Palmeiras tinha a mesma coisa, só que aí foi lá, empatou, classificou para a final, ou seja, não precisou vencer para seguir no Campeonato Paulista, mas agora é pontos corridos, é Campeonato Brasileiro, tem esse tabuzinho aí, e será também o reencontro de Alexandre Pato com a Fiel, hein? Ai, 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 estou ansioso para rever, ou para ver esse reencontro, certo? Então você responde a nossa pergunta lá, o que é que dá no domingo, quem tem mais chances, fase melhor é para o Corinthians, São Paulo pode surpreender, o que é que você está imaginando aí para o clássico de domingo, respondendo agora aqui na live do terceiro tempo. Pergunta que eu repasso para o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos. Esse teu apito aí me lembra, sabe o quê? Lá em casa eu tenho o alarme que fica nas portas, a porta de entrada e a porta lá de trás, né? Olha o apito aí tocando. Você viu? E aí, é um som, quando você coloca, são 2 toques, quando tira um toque só, mas é um som bem estridente, né? E tal. E quando eu esqueço de avisar, e a minha mulher está na área de serviço e eu toco para tirar o alarme, nossa, ela quer morrer comigo, porque é aquele susto, sabe? Você tá tranquilo lá, não sei o que, daqui a pouco apita tudo que nem se apitou aqui, é um negócio terrível. Eu vou falar mais depois do Corinthians e São Paulo, né? Só aquela pincelada. Eu acho que vai ser um grande jogo. O São Paulo está melhor no Campeonato Brasileiro, mas tem esse tabuzinho aí, não só na Arena do Corinthians como na Arena do Palmeiras. Ele não venceu ainda, como você lembrou, ele empatou. Ele nunca tinha nem empatado no Palmeiras, mas empatou e acabou se classificando nos pênaltis. São Paulo ainda procura se achar. O Corinthians também não achou um estilo de jogo, um esquema de jogo. O Carille mudou muito até agora, mas parece que aos poucos ele vai achando a forma de jogar do Corinthians. Não vai mudar muita coisa, o time deve ser mesmo um time com 2 volantes, um jogador de meia, 3 lá na frente, e o São Paulo é que está com muitas contusões. Eu vejo que vai ser um grande jogo, acho que vai ser um jogo equilibrado, mas o Corinthians é favorito. Muito bem, sua participação também a partir de agora aqui, mandando aquele salve pra gente, certo? Dando seu alô, respondendo a nossa pergunta aqui. O José dos Reis, Copa América, vou torcer contra. Ixi! Rodrigo Santana, fale logo do líder, seus clubistas. Calma, velho. Se a gente começar a falar da rodada, vamos introduzir os assuntos primeiro. Pô, tá apressadão, hein? Fabiano Alexandre, Corinthians ganha, ele escreveu aqui. 3-0. Anderson Nogueira, só fera aí, Corinthians 3-0 no São Paulo, ele aposta também. Gabriel Henrique, até que enfim, hein? Corinthians ganha 2 seguidas contra o São Paulo, até o reserva bate. Vai Corinthians. E o Josmar Silva, vocês têm dúvidas de quem ganha ainda? Ué, como assim? O Corinthians pode ganhar a 3ª seguida, né? Josmar, como assim, hein? Corinthians vem de vitória sobre o Atlético Paranaense e agora o jogo da Sul-Americana contra o Deportivo Lara. Como é que foi esse jogo aí, João? Eu acho que eu não vi o jogo inteiro, mas eu tenho certeza que o Corinthians poderia ter enfiado um 5. Sim. O Cássio ficou sem menosprezo olhando o jogo, né? Ficou lá assistindo. O Lara é muito fraco, tem todos aqueles problemas que a gente já vem falando sobre o futebol da Venezuela, sobre a Venezuela em si, né?
mas veio, fez o seu papel, perdeu de 2-0, defendeu o que podia, o goleiro fez muitas defesas importantes, até no gol do Wagner Love, ele conseguiu defender, mas como ele acabou caindo para o lado, a bola bateu na mão dele e foi para o gol, né? Mas foi um gol sofrido, né? O primeiro do Corinthians, mas era para ser em 5-6. Era para repetir até o placar do ano passado, que foi 7-2, né? Mas com uma diferença que o Lara nem atacou muito pouco no jogo de ontem. Então é o tipo do jogo que tira do retrospecto. Claro, valeu, 3 pontos, vai com a vantagem do empate, pode perder por 1-0 lá fora. Acho que não vai correr nenhum risco, não tem altitude, não tem nada, mas é para tirar de estatística, sabe? Não dá para dizer assim, o Corinthians nesse jogo teve 80% de posse de bola, criou 9 chances reais de gol, porque o adversário, qualquer um. Bom, como o Milton falou, até o time de Muzambinho ganhava do Lara. De qualquer forma, pelo menos o Corinthians fez o que tinha que fazer, né? Que era se apresentar melhor do que nos últimos jogos. Dá para tratar como evolução o futebol do Corinthians, ou pelo adversário não dá para considerar? Não dá, porque você tinha que atacar o Lara mesmo. Eu quero ver a evolução contra o São Paulo. Aí sim. Quero ver tirar um volante e deixar só com o Júnior Urso. Aí sim, aí a gente vai ver, realmente. Eu não sei também tirar um volante, né? Porque ele já tentou isso naquele jogo decisivo contra o Flamengo, ficar com um volante com o Sornosa como segundo volante. E você viu o desastre que foi, né? Então. Não, eu estou dizendo porque ontem no intervalo ele sacou o Ralf e colocou o Gustavo. Claro. Porque o jogo estava 0-0, né? Tinha que fazer alguma coisa, realmente. Tinha que fazer alguma coisa. Uma coisa é fazer isso contra o Lara, outra coisa é fazer contra o Flamengo. Contra o Flamengo arriscou e tomou um passeio, e não vai fazer contra o São Paulo também, isso é claro, né? Não dá, esquece o jogo de ontem. Eu quero ver a evolução contra o São Paulo. Se jogar bem contra o São Paulo, aí sim a gente pode falar em evolução, mas por ontem não. O Moab Lucas, Tricolor, 2007, manda lembranças, Corinthians. O Fabiano Alexandre, a Argentina vem forte, o Brasil vai levar um sacode, hein? O pessoal já está no clima de Copa América, hein? Josmar Silva, São Paulo péssimo, derrota certa. O Fábio José de Santana responde aqui para o Fabiano Alexandre, começou a provocação entre corintianos e São Paulinos. Bahia manda abraços, até imagina, né? Fernando Gomes, avante palestra. Fabiano Alexandre, Timão deu comida para os caras após o jogo. Esse meu Timão, hein? Parabéns. Foi legal mesmo, foi bacana. E não foi a primeira vez, né? Já fizeram isso no ano passado, que a situação poderia fazer isso em todos os jogos lá, entendeu? Vários times já fizeram. No ano passado o Corinthians fez, acho que o Grêmio fez também, se não me falha a memória, ajudando, realmente, ajudaram o pessoal do hotel. Uma atitude legal, porque a gente sente muita pena do que está acontecendo na Venezuela. 2007, melhor ano das galinhas. Pô, ô Moab, que isso, rapaz. Valdir Gomes, o Lara é bem inferior. Não, é muito inferior, infelizmente. O Josmar Silva, time do Pedro de Lara. Joãozinho França, Rafinha vem pro Flamengo. Ô, Joãozinho. Acertou. Notícia do início da semana, pô. É que ele tem 3 jogos ainda a fazer pelo Bayern, ou pelo menos ele tem um contrato, né? O Joãozinho é aquele que fica só repetindo pergunta do Flamengo. Ele fica. Joãozinho, tem 3 jogos ainda. De olho em você, hein? Vou te dar um cartão se você começar a ficar repetindo pergunta aqui. Quer saber do Felipe Luiz, se vem, se não vem? Isso aí ainda não tá certo ainda não, viu, o Joãozinho? O Ivan Araújo, vamos Corinthians. João Dias, acredito que o Corinthians vence. Os dois são muito pobres tecnicamente, as duas equipes, né? Ele quer dizer aqui. Bom, para o jogo da volta semana que vem lá na Venezuela, se bobear, repete um 7-2 ou não? Não sei se repete 7-2. Eu fiz a pergunta de propósito, porque no ano passado foi 2-0 aqui também, depois lá é que teve a goleada. Olha, se jogar com seriedade, se jogar, sabe, com intensidade, senão o Corinthians faz quantos gols quiser. Porque o Lara é muito fraco mesmo. Bom, muito bem, vamos para o jogo do Fluminense para a gente falar do Campeonato Brasileiro na sequência. Fluminense 4, Nacional da Colômbia 1, time dirigido pelo Paulo Autuori tomou uma tunda do time do Fernando Diniz com 3 gols do menino João Pedro e uma assistência. E o Ione Gonzalez ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, né? Atuação de gala do Fluminense contra um time que a gente sabe que não é um time fácil de ser batido, o Atlético Nacional. O Barcos fez um gol de pênalti, e olha como é o futebol, né, Frank? O Fluminense vencia por 2-1 e o Barcos acabou fazendo um gol de pênalti. Depois disso, o Barcos teve 2 chances que ele acabou não fazendo.
Se empata o jogo, a coisa podia mudar. Até porque o Fluminense é um time jovem, podia sentir esse peso, né? Mas aí o João Pedro foi lá, o Fluminense foi lá, fez o terceiro com o Luciano, né? Depois o João Pedro fez mais um, teve o pênalti perdido. Grande atuação. O Fluminense tá. O futebol do Fluminense é um futebol envolvente e é como diz o São Paulo. O Fernando Diniz é da mesma escola. Se o time está ganhando, está jogando bem, tem que continuar indo para cima. E foi o que o Fluminense fez ontem. Não se segurou depois que já tinha o resultado quase garantido. E esse João Pedro, hein, garoto jovem que fazedor de gols. Eu estava falando com o Frank aqui na redação, quando eu cheguei, que ele parece centroavante da antiga. Ele vê a bola na área, ele vai, cabeceia, chuta. Ele não tem aquela de... Hoje em dia o jogador tá muito para tirar o goleiro, dar aquele toquinho na bola e tal. Antes não, o centroavante metia o pé na bola e não queria nem saber para onde que ela ia. Para que lado ela ia, se era o canto direito, esquerdo, ele metia o pé na bola. César Maluco era assim, Dadá era assim, Serginho Chulapa era assim, tipo, limpava e batia. E esse João Pedro é assim, eu tô vendo ele, pelo menos nesse começo, com um quê desses centroavantes que eu falei. Ricardo Souza, São Paulo ganha o clássico com o gol do Pato por 1-0. Osmar Machado, bom dia. Grêmio sai do marasmo e dá um sacode no Atlético Mineiro ou não? Vamos falar já já. Gabriel Henrique, se o Rafinha vai para o Flamengo, não sei, mas recebi a informação que o Palmeiras não tem mundial. Puxa vida, Gabriel. Fábio José de Santana, Ricardo Goulart já na China, que lástima. Ô, João, o que você achou desse negócio aí do Ricardo Goulart? O time pediu o Goulart de volta, é um negócio estranho mesmo, né? Porque o cara lesionado, ele chegou aqui lesionado, se recuperou da lesão, fez 12 jogos, se lesionou de novo, e aí lesionado, o cara é chamado de volta para o clube lá na China com a seguinte condição: vem aqui que nós vamos dobrar o seu salário e vamos ampliar o vínculo para mais 5 temporadas. Pô, pelo amor de Deus, o cara vai ganhar uma bala assim por dia, bicho, que a gente não ganha num ano inteiro. Um ano? E aí, João? Ganha em vários anos. Olha, eu não vou entrar, né, no mérito da negociação que foi feita, o clube chinês com o Palmeiras. O Palmeiras vai inclusive receber o que ele pagou pelo Ricardo Goulart, a parte que lhe cabia de salários, premiações e tudo mais. Mas, olha, sinceramente... Vai receber inclusive uma cláusula de rescisão, ou seja, vai receber mais do que investiu. Sinceramente, eu estou vendo com bons olhos para o Palmeiras a saída do Ricardo Goulart. Você sabe, Frank, eu já estou falando isso aqui há algum tempo. O Palmeiras começou o ano e o Ricardo Goulart veio como a cereja do bolo. Trataram o Ricardo Goulart como a coroa da rainha, né? Ele chegou no Palmeiras, nossa, agora o Palmeiras não perde de ninguém, porque chegou o Ricardo Goulart, porque o Ricardo Goulart é isso, o Ricardo Goulart é aquilo. O que aconteceu ou pode ter acontecido? Porque eu não estou dentro do Palmeiras, do grupo do Palmeiras, do elenco do Palmeiras. Mas eu senti que o Dudu ficou com a cabeça muito baixa quando o Ricardo Goulart começou a jogar. E principalmente quando o Ricardo Goulart iniciou arrebentando. Foram 12 jogos só que ele fez, 4 gols, mas foi logo no começo que ele marcou esses gols. E eu senti o Dudu, porque o Dudu até então ele vinha carregando o time. Ele carregava o time nas costas. Em 3 anos aí seguidos foi ele que fez gol, assistência, era o líder do time. Eu entendo que o Dudu ficou muito chateado com essa badalação toda em cima do Ricardo Goulart. O que aconteceu? O futebol do Dudu caiu. No Campeonato Paulista o Dudu não foi o mesmo. O Dudu teve uma queda muito grande, a gente comentava isso. E eu já tinha dito aqui que eu achava que era porque ele deu uma arreada. Não estou dizendo que ele boicotou o Palmeiras, mas ele deu uma arreada. E é normal no ser humano. Aí o Ricardo Goulart se contundiu. Aí o Palmeiras voltou a ter o Dudu como grande protagonista. Talvez por saber que o Ricardo Goulart ia demorar um bom tempo para voltar, o Dudu voltou a jogar bem. O Dudu voltou a jogar bem, voltou a comandar o Palmeiras, voltou a liderar o Palmeiras, porque é uma coisa ele ser ofuscado num jogo ou outro pelo Scarpa, que não veio com esse nome todo. Scarpa veio para compor elenco, teve problema no passado, não jogou, quando entrou no time, entrou bem, mas não ofuscou o Dudu. É uma coisa você não ser o melhor do jogo, quando o melhor do jogo é o Zé Rafael, que veio contratado para suprir uma lacuna e ganhou uma posição até pela contusão do Ricardo Goulart. Outra é você ficar escanteado
por um jogador que todo mundo falou que ia ser o melhor do time, que o Palmeiras com o Ricardo Goulart não perde mais de ninguém, vai ser campeão, não vai disparar. Claro que isso aí chateia. Então, olha, sinceramente, eu vou falar, em relação a ao Dudu, ao futebol do Dudu, que sempre foi importante para o Palmeiras, tanto que o Filipão quase não tira ele nunca, a saída do Ricardo Goulart, para mim, foi fundamental para o Palmeiras continuar nesse nível de grupo. Eu entendo que o futebol do Dudu mudou com a saída do Goulart, mas porque o Goulart também, a presença do Goulart na realidade no time interferia nas funções dos outros jogadores também, né? O único quadro que eu vejo aí. O Fabiano Alexandre, Pato vai ver domingo o que é torcida, o louco. Taylon Almeida Campos, moleque joga muito. Tá falando aqui do João Pedro, evidentemente. Raul Gomes, acho que dá tricolor com gol de Pato. Joãozinho França, Frank, o que está acontecendo com o Gabigol? Começou bem e deu uma caída agora. O Onis Costa Araújo, São Paulo 1-0 no Clássico, gol de Alexandre Pato. Pô, é o quarto ou quinto já que ele escreve isso aqui. O Taylon Almeida, João Pedro já fez 3 no Brasileirão? Ele pergunta aqui, olha, o João Pedro fez gols, não sei se ele fez 3 no Brasileirão, mas ele fez 3 na Sul-Americana, fez gol na Copa do Brasil, fez gol no Estadual e fez gol no Brasileiro também. Ele fez gol em todas as competições, mas assim, não fez. Ele tem 7 no ano, foram 3 ontem, 2 contra o Cruzeiro, naquela goleada de 4-1 também. Já são 5, acho que ele fez 1 no Estadual e fez 1 no Brasileiro. O Cleberson Furlan, Corinthians campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana e Brasileirão, tá bom para vocês antes? Rapaz, eu acho que se você falar isso aqui pro Carille, ele vai querer que você trabalhe na comissão técnica dele, para você explicar como é que o Corinthians vai conseguir, viu, o Cleberson. O Joelson Campos, Palmeiras singular será bem melhor, avante Verdão. E eu vou falar uma coisa, o Palmeiras já está se mobilizando para trazer reforços aí pro meio da temporada, hein? E segundo informação, não é informação, é zoom, assim, de quem está convivendo ali por perto e tal. Palmeiras deve investir para dar uma qualificada aí, não sei se é para suprir a ausência do Goulart, talvez não, mas eu acho para suprir principalmente a carência do time. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar nessa janela aí. Se você ouviu o Falcão Garcia, esquece. Moab Lucas, ouvi falar que o Corinthians em 2012, porque antes eu nunca tinha ouvido. Ih, rapaz, os caras estão... Fábio José Santana, Corinthians 2-0, gols de Pedrinho e Wagner Love. Alexandre José da Silva, boa tarde, um abração e vai Corinthians! Thiago Dantas, grande João e grande Frank, live compartilhada do melhor programa esportivo de interação, apresentadores internautas do Brasil. Gostei da definição, Thiagão. Palmeiras ganhou um baita presente da China, hein? Quando a fase é boa... Vai, resto. Vai! Aqui, ó. Quando a fase... boa, então, é maior do que eu imaginava aqui a mensagem. Vamos ver. Quando a fase é boa, milionário ganha na Mega Sena. Ih, rapaz, eu vou te falar que conheço um cara rico que anda ganhando na loteria aí. Ricardo Goulart veio como o cara, mas Davidson e Dudu dão conta muito melhor. Vai Corinthians, jogadores do Lara bem tratados na arena. Esse é o exemplo que o futebol deve dar, independente de o que o time faça. Tamo junto, irmãos. Fabiano Alexandre, São Paulo... e só coloca os reservas, que o Timão faz 6 de volta. Ih, rapaz. Wesley Borges, São Paulo vai levar pauleira. Cleberson Furlan de novo, São Paulo, Palmeiras, Santos, tudo freguês do maior do Brasil, Corinthians. Anderson Nascimento, Botafogo, melhor do Rio. João Dias, oi, hoje se comemora o dia do povo cigano. Gostaria de saber se vocês conhecem algum jogador que seja desta etnia. Abraço e adoro vocês. Rapaz, não lembro não, pode ter tido, mas eu não lembro não. Ô João, na Copa do Brasil o Inter fez 3-1 no Paysandu. Deitou o cabelo, né? 2 gols do Guerreiro, que já é o artilheiro do Inter na temporada. E hoje 7 gols em 10 jogos. Também, né? Hoje é dia do café. Olha, o que eu falei... E o café a gente lembra, teve jogador até. E a gente... o Internacional foi aquilo que eu falei, o Inter vive um grande momento. O Inter tem uma defesa sólida,
tem o Cuesta, que é bom jogador, o Moledo se machucou no final de semana, né? Mas é um jogador que é interessante também, é bem útil, tem um ataque muito rápido, tem jogadores que enfiam bem a bola, como o Nico Lopes, como o D'Alessandro, o Ednilson vem de trás, está atravessando um grande momento, o Guerreiro, 7 gols já no ano, mesmo tendo jogado pouco tempo, né? Porque acabou a suspensão, ele já entrou em campo. Então o Inter, hoje o Inter é um dos principais times do Brasil. Eu diria que o Inter hoje corre atrás do título da Libertadores, da Copa do Brasil e também tem elenco para correr atrás do brasileiro. Então o trabalho do Helmans muito bem feito. Vamos aguardar só a janela de meio de ano para ver o que acontece, né? Porque a gente sempre sabe que muda muita coisa. Mas o Inter é um time que está jogando um futebol vistoso. Ontem foi 3 e poderia ter sido mais. O Inter perdeu mais chances de gol. Wagner Love 2, Tricolor 0, escreve aqui o Marco Santana. Atenção agora, hein, João? 10 jogos em 10 minutos. Vamos lá, nosso desafio. Botafogo e Palmeiras, 6ª rodada, abertura no estádio Mané Garrincha, com um pay-per-view, hein? Jogo às 4 da tarde, Botafogo sem o Eric por questão contratual, Palmeiras sem o Felipe Melo e sem o Rafael Veiga, um por lesão e o Felipe Melo por suspensão. Palmeiras favorito, time titular, né? Colocou o time misto na Copa do Brasil contra o Sampaio. O Botafogo é um time irregular, não é um time tão fraco assim. Eu coloquei o Botafogo como um time que não deve correr riscos aí de rebaixamento, mas sem o Eric fica pior ainda para buscar um contra-ataque, para tentar achar uma bola. Eu acho que o Palmeiras não é fora de casa, né? Porque o Botafogo, por problema financeiro, acabou vendendo o mando, né? Para o Mané Garrincha. Facilita ainda mais a tarefa do Palmeiras, que se jogar sério, se jogar com seriedade, ganha o jogo. Às 7 da noite tem Grêmio e Atlético Mineiro, lá em Porto Alegre. Os dois times têm compromissos na volta da Copa do Brasil no meio de semana, mas não vão poder jogar com um time muito misto, não. O Atlético já poupou os jogadores essa semana, né? No jogo do Calera, na terça-feira. E o Grêmio não dá, porque o Grêmio está numa crise danada, está em penúltimo no Campeonato Brasileiro, né? Tem que ganhar de qualquer forma. O Renato está ainda tentando achar esse time do Grêmio, muita molecada, muita garotada. O Grêmio tem favoritismo por jogar em casa, mas não é um favoritismo tão grande não. O Atlético, acho que dá para beliscar até um empatezinho lá. Agora vamos para os jogos do domingo, hein? Santos e Internacional, 4 da tarde, lá na Vila Belmiro, jogo da TV aberta. Eu acho que é um jogo... Bom jogo. Eu acho que é o jogo... Claro, quando a gente fala de Corinthians e São Paulo, é clássico, né? Mas tecnicamente eu vejo o jogo do Santos como o melhor jogo da rodada. Santos e Internacional. Pelo que eu já disse, o Inter está vivendo um grande momento. O Inter pode colocar o time titular, porque dá para descansar alguns jogadores na semana que vem, se tiver jogo da Copa do Brasil, e o Santos tem aquele rodízio imposto aí pelo São Paulo, mas vai tentar entrar com a força máxima que puder, porque vem de ser goleado pelo Palmeiras por 4-0, e ainda está no G4, está na briga, pelo menos no começo do campeonato. Acho que é um grande jogo, mas vai ser duro para o Santos vencer a partida, porque o Inter tem um baita time. O Marcos Santos acho que vai ser 1-0 para o Glorioso no jogo do Botafogo contra o Palmeiras. O Alexandre José da Silva, caraca, essa rodada do Brasileirão só tem jogo de qualidade, hein? Prenúncio de muitos gols. O próximo, Flamengo e Atlético Paranaense, no Maraca, domingo às 4, Atlético Paranaense ainda de olho lá naquela final da Recopa. Já fez o jogo da ida, mas tem o da volta. Mas a sorte é que o jogo vai ser na quinta, né? Então dá tempo para dar uma descansada, né? O Flamengo joga o time completo, a decisão dele contra o Corinthians é só na outra semana, e o Flamengo também está com a corda no pescoço, né? O Fora Abel, o Copa Mickey lá, que picharam lá nos muros do Flamengo, a situação não está boa, é tensa para esse jogo. O Flamengo pega um adversário muito complicado. Se o Atlético jogar com o time titular, ele pode surpreender o Flamengo. Se colocar um time misto, a gente já viu domingo contra o Corinthians que o time é fraco, não tem um banco assim de qualidade. Então, se colocar um time misto, um time reserva, o Flamengo passeia. Muito bem. O Raul Gomes diz que o Gabigol vai desencantar nesse jogo. Ele escreve aqui, vamos Mengão. E a Fátima Rosário diz assim, eu não gosto de jogo às 19 horas no domingo, principalmente quando é clássico, né? Ainda no domingo, mas às 7 da noite agora, passando para os jogos das 7, né? Tem Cruzeiro e Chapecoense. O Cruzeiro, jogo lá no Independência, hein? Curioso, né? E o Cruzeiro já precisando de resultados, né, João? Deu uma decepcionada aí nos últimos jogos, não tá legal, não. O Cruzeiro é outro que precisa se coçar, né? O time tá mal no campeonato, tá bem lá embaixo.
ganhou 2 jogos, mas sabe lá Deus como, porque contra o Ceará e contra o Goiás foi 2-1 e contra o Ceará jogou melhor que o Cruzeiro, perdeu até pênalti. Então o Cruzeiro é um time melhor do que a Chapecoense, isso é claro. A Chapecoense é um time que a gente sabe vai lutar para não cair, mas tem que jogar bola, coisa que não está fazendo não. O Mano não sei se está perdendo a mão, porque ele não mudou nada no time, assim, não mudaram tantos jogadores e não mudou o esquema. O problema está talvez com o grupo mesmo, mas o Cruzeiro é favorito. Muito bem, depois do Cruzeiro tem Fortaleza e Vasco da Gama. Ai meu Deus, lá no Castelão, o Luxemburgo promovendo bastante alteração, né, ou algumas alterações na equipe do Vasco aí, com lista de dispensa e tudo mais, tentando dar jeito no time, João. E a grande vantagem do Vasco é que eu acho que o Fortaleza vai colocar alguns reservas. Porque ele ganhou ontem de 1-0 do Botafogo da Paraíba, só que tem a final da Copa do Nordeste na outra semana, e a final vai ser em João Pessoa, na Paraíba. Foi só 1-0, o resultado apertado. E aí é um título. O que a gente fala para essas equipes é um título importante para o Fortaleza e para o Botafogo. E para o Rogério, que conquistaria isso, o 3º título já no comando do Fortaleza. Então eu acho que o Fortaleza vai colocar um time misto, um time com mais reservas, e vai dar um refresco aí para o Luxemburgo nessa retomada de carreira aí no Vasco da Gama. Mas mesmo assim eu não confio que o Vasco vai ganhar o jogo. Mesmo assim, eu acho que o Vasco tem que contratar, já estão falando aí em 5, 6 reforços, precisa mesmo, porque com esse time vai ser um sufoco até o final do campeonato, vai ficar muito ameaçado. Então Fortaleza com o time reserva, o favoritismo cai um pouco, mas ainda assim dá para ganhar. Bahia e Fluminense, jogo lá na Fonte Nova, as duas equipes envolvidas aí com Copa do Brasil, Sul-Americana, nesta semana. Jogão também, né? Um jogo legal, Bahia eu gosto muito, eu acho legal o trabalho do Roger. O Roger ainda não conseguiu dar uma explodida legal, mas ele monta bem os times. O Palmeiras ele montou um time, no começo ele montou um bom time, tanto que fez uma bela campanha na Libertadores. O sistema defensivo é que atrapalhou. Depois foi caindo. No Bahia já está ao contrário, ele está começando a montar o time por trás. E está jogando com um contra-ataque muito rápido, o time do Bahia. E o Fluminense bem montado pelo Fernando Diniz. É um jogo que também tem tudo para agradar, tecnicamente. Thiago Dantas, João e Frank, faz uma promoção aí que se atingir um número específico de seguidores nas redes, uma vez por mês, algum internauta seja chamado para participar do programa. Boa ideia, ô Thiagão. Lembrando que nós já temos assim a nossa, entre aspas, promoção lá do YouTube, né? Cada 1000 seguidores a gente dá um presente aqui para vocês. Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando já nos próximos 1000 aí. Em breve teremos surpresas. O Marcos Santos disse que vai ser 2-1 para o Mickey. Olha só que irônico, hein? Aí na segunda-feira a gente tem 2 jogos, então a gente vai falar de Corinthians e São Paulo agora, o clássico da Arena, que promete, hein? Promete. Esse jogo eu acho que vai ser bastante interessante também de assistir, porque o São Paulo já tem uma certa pressão de novo por conta desses 2 jogos seguidos aí contra o Bahia. Já tem pressão, o Cuca já está reclamando que é centroavante, que é um camisa 9, o São Paulo precisa de um lateral direito também. Dineno, né, o nome dele? Dineno. Procurando Dineno. O Bruno Pérez, já fez uma bela campanha na Itália, mas veio para cá, não conseguiu. Os laterais que o São Paulo tem não estão dando conta, está jogando o Hudson improvisado, e aí o Hudson faz falta no meio, porque ele é um bom primeiro volante, e aí você só tem o Luan para essa função, né? O Corinthians é aquilo, o Corinthians não vai tentar amassar o São Paulo, mas a gente cobra que o Corinthians seja um pouco mais ofensivo. Como o Corinthians, quando teve que sair para o jogo, o Corinthians fez isso bem. Não contra o Flamengo, que o Carille abusou demais. Mas contra o São Paulo mesmo, no Campeonato Paulista, contra o Santos, foi uma atuação boa do Corinthians. Então, sabe, é muito medo de você perder o jogo. Acho que o Carille não tem que ter tanto medo assim, porque ele não corre risco nesse momento de perder o emprego. O Carille voltou bem, o Carille, a torcida gosta dele, o Andrés acertou os ponteiros com ele. Então, claro que não é legal você perder um clássico em casa. E claro que eu também não estou falando para o Corinthians atacar que nem índio, mas a gente cobra do Corinthians buscar mais o jogo, atacar mais, ter mais a bola. O Corinthians fica atrás esperando o adversário, dá um contra-ataque, faz um gol e depois se fecha de novo. Não é legal. Agora,
E o Corinthians tem jogadores que podem mudar isso. O Pedrinho, um jogador que tem habilidade, o Cleison, um jogador de velocidade, nenhum deles é aquele jogador que vai decidir o jogo, mas dá para o Corinthians trabalhar mais. O Sornosa é um jogador que toca bem a bola, e o São Paulo vai jogar pressionado. São Paulo muito pressionado pela derrota para o Bahia, o time já não faz gols há alguns jogos, a reclamação do Cuca, aí quem está lá na frente não se sente muito bem, porque está sabendo que as críticas são diretas em cima dos atacantes do São Paulo, né? Eu vejo o Corinthians favorito. Acho que vai ser um bom jogo, um jogo disputado, mas o fato de jogar em casa e fazer o Corinthians sair mais pro jogo, acho que o Corinthians tem chance de levar essa. Beleza, conseguimos fazer 8 em 10, tá bom, porque os outros 2 jogos são na segunda-feira, né? Avaí, Ceará, CSA e Goiás, e também não são tão atraentes, né? Também se fosse falar, não ia gastar mais do que 15 segundos para cada um. São jogos de segunda, né? Isso aí. Literalmente. Alexandre José da Silva, que nem fala o Mito Neves, está tão na cara que o Corinthians vai vencer, que vai vencer mesmo. Thiago Dantas, São Paulo vem com a faca nos dentes, porém eu creio que o resultado não será diferente das últimas vezes, não. O Corinthians não consegue perder para o São Paulo, nem se quiser. É verdade, viu? Faz sentido. Eu não vejo um quadro muito diferente dos últimos jogos, não, assim, para São Paulo e Corinthians. São Paulo pode tentar. Não sei que o Cuca consiga ajustar muito o time, ao esquema tático do Corinthians, né? Prender o Corinthians, mas aí vai ser um jogo muito amarrado também. É difícil de dar um prognóstico. Ô João, tem destaque olímpico aí? Bom, começando pelo basquete, final da NBB, ontem o Franca deu troco no Flamengo, 88-79, nós teremos o terceiro jogo amanhã, 14h30, lá no Pedrocão de novo, em Franca. E na Liga Ouro, ontem de novo lá no Morumbi, o São Paulo jogou com o Unifacisa da Paraíba, 85-84 para o São Paulo. Grande jogo, equilibradíssimo, empatando a série 1-1, só que agora aí é diferente, os 2 próximos jogos serão em João Pessoa, no domingo e também na terça-feira. Então agora o São Paulo vai ter que ir para lá beliscar pelo menos uma vitória para levar a decisão de volta para o Morumbi. Na Liga das Nações, voleibol feminino, o Brasil foi muito bem ontem, 3-0 contra a Rússia. A garotada de Zé Roberto jogou muito bem, jogou em alto nível. E a República Dominicana, nesse grupo aqui de Brasília, perdeu para a China, 3-1, perdeu a sua invencibilidade. Então o Brasil termina a primeira etapa, são os primeiros quadrangulares, com 6 pontos, está em 5º lugar. Quer dizer, aquela derrota não foi legal, não é legal perder, mas pelo menos o Brasil está entre os primeiros, está na zona de classificação para a fase decisiva, né? Estados Unidos, Turquia e Itália foram as únicas 3 seleções que venceram os 3 jogos nessa primeira etapa. E o masculino joga hoje lá no Taquaral de novo com o Canadá, amistoso, que me ganhou primeiro por 3-2, joga hoje de novo. No surf, estamos tendo as quartas de final em Bali, na Indonésia, vamos ter no masculino, e no feminino a Silvana Lima perdeu a chance de chegar na semifinal, aliás as quartas, né? Ela perdeu para a Sally Fitzgibbons por apenas 70 centésimos. É muito boa a participação da Silvana, por quê? Porque ela veio de lesão, foi a sua estreia no circuito. Estamos na terceira etapa, foi a estreia dela, então ela já chegou numa posição boa, conseguiu uma boa participação a cearense, a Silvana Lima. E para finalizar, olha que notícia interessante, Frank. O Hugo Calderano, que hoje é o 8º do ranking mundial de tênis de mesa, e na verdade se a gente fizer uma projeção olímpica, ele está mais à frente disso, porque são 5 chineses entre os 8, e como só vão 2 para a Olimpíada, então se tira 3. Então o Calderano já estaria aí numa 5ª posição do ranking numa Olimpíada, citando numa Olimpíada. Ele pode ser o primeiro brasileiro campeão da Bundesliga, o campeonato alemão de tênis de mesa. A sua equipe, o Oxenhausen, ele faz a final neste domingo contra o Saarbrücken. E por isso pode ser campeão depois de muito tempo, e o Calderano seria o primeiro brasileiro a ganhar o título alemão de tênis de mesa da Liga. Então, grande participação do Calderano e importante em todos os confrontos, né? Não é que ele está lá com reserva, não é que ele está lá, sabe, comendo, dormindo, só aprendendo e tal. Ele está lá jogando e ajudando o time. Legal, ó. Muito legal, então. Nossa live desta sexta-feira. A gente confere os resultados todos na segunda-feira, faz aquela análise com a sua participação também, esperando
que a gente possa na segunda-feira falar aqui de um grande clássico entre Corinthians e São Paulo lá na Arena de Itaquera. Só que infelizmente o clássico vai ser domingo às 7 da noite. Nossa. Também não gosto muito desse horário não, mas paciência. E se você gostou da nossa live, deixa aquele like maneiro aí pra gente, compartilhe nas suas redes sociais também, siga o nosso canal lá no YouTube, é o Terceiro Tempo TV, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações. A gente está batendo aí na casa dos 9 mil, quando chegar nos 9 a gente vai presentear você com alguma coisa também, e com presente especial, já fique sabendo, para quando arredondar os 10 mil, tá bom? Vamos continuar nessa caminhada aí. Valeu, João, até segunda-feira. Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa semana a todos. Tchau, agora suave, ó. Já acordou quem tinha que acordar.